Esse é um assunto bastante interessante, e eu queria deixar claro para a igreja que isso aqui, esse texto não é uma parábola, tá bom? Alguns menos esclarecidos dizem que isto aqui é uma parábola. Não é uma parábola. Isso aqui é um fato ocorrido e que Jesus, ele fala e ele então diz para os seus sobre este fato que ocorreu. E basicamente nós vamos encontrar aqui dois personagens e que esses dois personagens vão morrer como qualquer ser humano que está sobre esta terra. Se Jesus não voltar antes, todos nós um dia morreremos. Quando trocamos no assunto de morte da eternidade, as respostas para quem você fala são as mais variadas, não é? Alguém diz assim, aqueles que são mais apressados e não querem ouvir, eles falam assim, Deus é quem sabe, Deus é quem sabe, não é? Deus é quem sabe. Agora, aqueles que sempre estão muito ocupados, eles também têm umas respostas, né? Eu não tenho nem tempo para pensar nisso. Eu estou trabalhando, eu não quero nem pensar em morte. Não é assim? Eu não quero pensar sobre isso. Muito bem, agora tem aqueles também que são os intelectuais, né? Aqueles que se dizem ser dono da verdade, e eles também têm uma resposta. Quando eu morrer, acabou tudo. Está tudo acabado. Essa é a resposta daquele que se acha os mais espertos. E por fim, tem os religiosos, né? Aqueles religiosos que dizem que Jesus, ele vai salvar todo mundo. E também diz aqueles outros religiosos que eu fiz muitos bens nesta terra. Nossa, olha, eu estou tranquilo, tá? O senhor está falando de morte para mim? Eu estou muito tranquilo. Sempre ajudei casas de recuperação, alinhos, asilo de velhos, de crianças, hospitais, dou cesta básica, estou garantido. Essas são as respostas de pessoas que ouvem falar da eternidade. A Bíblia Sagrada, ela é muito clara sobre isso, e lá no texto de Hebreus 2:15, o texto, ele fala uma coisa muito interessante, que dá um pouco de preocupação, e o texto fala basicamente isto: o medo da morte é sobretudo a incerteza do destino. O medo da morte é sobretudo a incerteza do destino, e basicamente é isto, né? As pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, porque é um assunto, vamos falar do Corinthians, vamos falar de festa, né? Falar de morte não trouxe legal não, vamos falar de coisa boa. Vamos fazer festa, que é muito mais interessante. Mas independente disso, a expectativa de chegar diante da morte traz para o ser humano, e isto é constatado a hora que você quiser, é só você visitar as UTIs desta cidade. É só você visitar uma pessoa que está à beira da morte. Essa pessoa vai demonstrar angústia, trauma, depressão e desespero. É interessante isso. E eu, infelizmente, tenho experiências das mais terríveis de pessoas que estavam morrendo, e eu vi isto no semblante dessas pessoas. Também vi no semblante de outras pessoas alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo de nascer e tempo de morrer. Essa expressão do escritor de Eclesiastes, ela define com muita clareza o ciclo natural da existência humana. Ninguém vai ficar para semente. Todos nós, um dia, vamos passar dessa vida. Nascer, crescer, morrer, de acordo com a Bíblia Sagrada, é uma coisa natural e normal. O texto de Gênesis, lá no capítulo 2, ele fala que todos nós fomos formados, né, por duas substâncias. Uma terrena e uma outra divina. Primeira, terrena, pó da terra. A Bíblia diz que Deus fez um boneco do barro. O bonequinho estava prontinho. Ele fez o boneco, e aquele boneco estava ali. Um boneco feito de barro. É exatamente o que está escrito lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Aí a Bíblia diz que ele
soprou nas suas narinas, dando a este boneco de barro o fôlego da vida e de alma vivente. Assim, todos nós fomos formados. Pastor, não, mas eu nasci, minha mãe me teve, eu não tinha barro lá não. Ah, você que pensa, tá? A substância do que nós somos formados, um dia voltará para o pó da terra. O corpo humano, o barro, vamos assim dizer, é o que nós denominamos a parte física, né? Com ela nós nos movemos, com ela nós comemos, nós bebemos, e com ela que também nós entramos em contato direto com o mundo material. É com esse corpo que nós sentimos o prazer de estar com a nossa esposa, do nosso momento de intimidade com a nossa esposa. É com esse corpo que eu sinto alegria em ver uma mesa farta e ali eu me alimentar, e aquilo me alegra, porque eu alimentei o meu corpo. Corpo é uma forma também de nós expressarmos a alegria de outras formas e maneiras. O corpo, minhas mãos, os meus pés, não é assim? Muito bem, já a parte que nós vamos chamar de metafísica, ela é composta de duas substâncias. E eu preciso, nessa introdução, dizer isso para você entender basicamente quem é você. Que é a alma. A alma é, por meio dela, que o homem tem consciência de si mesmo, tornando um ser de responsabilidade moral e com personalidade definida. Isto é alma. Ela é o centro das emoções e sentimentos, que tem como mecanismo de funcionamento aqueles 5 sentidos que todos nós conhecemos, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Isto é a alma. E qual é o outro elemento? O espírito. O espírito, por meio dele é que o homem tem consciência de Deus. É o espírito do homem que ele tem consciência de Deus, e com ele nós entramos em contato direto com a divindade, que é o centro da inspiração divina no homem. O meu espírito. Você entendeu? Corpo, alma e espírito. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o escritor diz assim: o próprio espírito, presta atenção, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nosso espírito, ele é aquele que vai fazer, né, o contato, ele é aquele que vai interagir com o nosso Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, diz: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Você entendeu? Por quê? Deus soprou nas narinas do homem, do boneco de barro, veio dele, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado de forma gratuita. Quando nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, está aqui. Deus, que cor que ele é? É preto, ele é branco, ele é amarelo? Não. Ele soprou nas suas narinas, você tem espírito. Deus, ele é espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a Trindade: corpo, alma e espírito. Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalonicenses, tendo uma revelação de Deus, lá no capítulo 5, no versículo 23, ele fala assim: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Olha só, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque que nós batemos muito numa tecla, que nós precisamos mortificar a nossa carne, que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos ter uma vida separada do mundo, exatamente para que este versículo se cumpra na minha e na sua vida, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Mas espera um pouquinho, pastor, deixa eu entender uma coisa aqui, pastor.
Todo mundo diz que quando eu morrer, esse corpinho lindo aqui, ele volta para o pó, da onde veio, certinho. E o espírito volta a Deus, da onde veio, certinho. Agora veja só, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, na primeira parte da volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como é que é isto? É simples. Então, meu querido pai, que faleceu, ele, ao soar da trombeta, meu pai, lá no cemitério da Vila Formosa, né, que já está os ossos dele já na caixinha, ele vai receber um corpo glorioso. Ele vai ressuscitar ali, ó. Ele ressuscitará primeiro, depois nós seremos transformados. Nosso corpo também será glorioso, para nós entrarmos no céu. Você entendeu? Por isso que o texto fala, né? Mas corpo, alma e espírito. Ele não fala simplesmente, não é? Do espírito, não. Da alma, não. Corpo, espírito e alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora veja só, por que todo espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vida do Senhor Jesus? Para nós, irmãos, chegarmos lá e eu conhecer o Milton. Eu vou conhecer o Milton, né? O Pedrinho, aquele bigodão, vou conhecer o Pedrinho também. Todo mundo vai se conhecer. O que não vai ter no céu? Tristeza. Você não vai ter lembrança de coisas ruins. Não, você não vai ter. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia já já. Lá não há tristeza nem dor. Lá é só alegria. Muito bem. Agora veja só. Por que, pastor, este processo de morte? Se a Bíblia diz que Deus me fez e te fez a imagem e semelhança dele, mas por que tem que morrer? É simples, tá? Isso todo mundo conhece. A parte física, que é o nosso corpo, ela passa a sofrer um processo de decomposição de célula que nós vamos chamar de morte. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que você fala assim, pastor, não é para falar um negócio desse. Desde o momento que você nasceu, você já começa. Você falou, não, a criança nasce, ela cresce, e você já começa a passar pelo processo de morte. Sabia disso? É natural que quando você chega a uma certa idade, você está na flor da idade. A gente fala assim, não, olha, o cara está na flor da idade, saúde show, mas daqui a pouco a coisa começa a desmoronar. Não tem jeito. Dói aqui, dói ali, e isso faz parte do ser humano. Muito bem, Deus dá uma ordem para Adão, e ele desobedece a ordem de Deus. Muito claro. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Esta palavra, certamente você morrerá, o diabo tomou ela. O diabo toma e fala para a mulher, pode comer. Não, ele falou, não, que vai morrer nada. Pode comer. E quando ela come, ela morreu? Não, estava vivinha. Só que quando ela come e dá para o seu marido, a primeira coisa que ela percebe é que ela estava nua, ela se esconde de Deus. Ela começou a ter vergonha. Ela então, na virada do dia, quando Deus a chama, e eles estão escondidinhos, achando que Deus não sabia onde eles estavam. Adão, vamos trocar uma ideia. Chegou no horário, o café está na mesa. Vamos conversar. Mas cadê os camaradas? Não. O que você fez? Né? Deus jogou aquilo. Por que você está escondendo de mim? O que aconteceu? Então nós comemos, pronto. Decretou a morte. A partir daí, o ser humano morre. A partir daí, não tem mais jeito. Porque a Bíblia diz que a recompensa pelo pecado foi cometida por Adão, que é a morte. Lá em Romanos 6:23 é claro, pois o salário do pecado é a morte, mas, olha que coisa boa, pois o salário do pecado é a morte, tem uma vírgula, aí tem um mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos lá.
O escritor de Romanos, ele deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Mas ele diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem é o dom gratuito de Deus? Que dom gratuito de Deus é este? Como é que é isto? Eu nasci com isso, você nasceu com isso, ninguém nasceu. O dom gratuito de Deus se chama Jesus, o Senhor. Este foi o grande dom. Este foi o cordeiro imolado de Jesus, de Deus, que veio a esta terra para ser o quê? Para ser o dom gratuito, aquilo que eu não merecia, você não merecia, mas de forma gratuita Deus nos deu, porque se cumpriu o texto tão conhecido em 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe uma escapatória sim. Foi uma determinação de Deus pelo seu amor. Para quê? Em decorrência do pecado do ser humano. E Paulo continua dizendo, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, lá no capítulo 51:5 de Salmo, Davi disse assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Pronto. O Ben-Hur gosta muito de usar essa expressão. Quando a Belinha faz uma arte, ele fala lá, está com a sementinha de Adão nela. É sementinha de Adão. Ela faz uma ruindade, ele fala sementinha de Adão e Eva. A sementinha do pecado. Mas pastor, meu bebê tem pecado? Tem, irmão, tem. Infelizmente tem. Todos que nasceram nesta terra, nasceram com o pecado. E necessita deste dom gratuito de Deus para que nós sejamos salvos. Muito bem. A ideia do fim da existência humana, ela, presta atenção nisso, a ideia do fim da existência humana, ela normalmente ela provoca uma supervalorização da vida. Deixa eu explicar isso melhor para você. A ideia do fim da existência humana provoca uma supervalorização da vida. É mesmo? É. Toda vez que morre alguém, principalmente pessoas que você conhece, você está lá diante do caixão, você fala, puxa, cara, gente boa, puxa, foi morrer. Deixou mulher, deixou filho, não é assim? A gente começa a valorizar o cara que morreu. A mulher que morreu. Dificilmente você vai no enterro de um cara que é bandido, né? Então você normalmente não vai, então você não vai valorizar nunca. Mas uma pessoa que você conhece, você valoriza, você fala, puxa vida, o cara tinha que morrer, gente tão boa, puxa, trabalhador, morreu tão cedo. Não é assim? Não é assim que a gente fala diante do defunto? Por que Eclesiastes fala que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa? Pois a morte é o destino de todos. E lá se faz reflexão da vida. E lá quando você chega, você fala assim, caramba, hoje o Joãozinho foi, mas amanhã, quem pode ser? E você começa a lembrar de gente que está doente, gente que está nas últimas, mas você nunca pensa em você. Não. Em você não. Eu não. Eu sei lá que meu vizinho está nas últimas. Eu não. Eu não. Eu já falei que quando eu cheguei aqui, o bispo Samuel me chamou num cantinho, lá embaixo, falou assim para o Ismael, você viu o irmão fulano assim, de cor ali sentado? Eu falei, pastor, não vi. Eu tinha tanta gente, não vi. Ele falou, esse irmão aí chama Marcondes, é amigo da minha família, homem de Deus. Esse homem tem que ser seu vice-presidente. Eu falei, mesmo, tá bom. Só que, assim mesmo, falaram para mim, que daqui 3 meses ele morre. Puxa, a vida é mesmo. Diz que está com uma doença aí que vai morrer. Eu falei, bem. Mas se não morrer, tem que ser ele. Ele durou mais 14 anos e não morreu. Está entendendo? Sabe por quê? Porque quem dá vida é Deus. Agora, uma coisa interessante. Quando alguém morre, a gente faz todo aquele comentário, e por meio dessa morte é que se abre a cortina da mais dura e fria realidade existencial da vida humana. É ali que se abre. Que se chama o quê? Eternidade.
Irmão, morreu. Ali a Bíblia diz que segue-se o juízo. Agora ali não tem mais o que fazer com o morto. Os judeus diziam, tinha lá um esquema, que eles achavam que o morto, ele ficava 3 dias, né, vagando, para depois ou subir ou descer. Subir era para o céu, descer era para o Hades. Era o que os judeus achavam. Ao ponto de quando Jesus chegar lá, as irmãs de lá falaram, já faz 4 dias, quer dizer, não tem mais jeito, isso aí já era. Já foi para o buraco ou foi para o céu. Não é assim que elas falam para ele? Já faz 4 dias, exatamente por isto. Mas por quê? Ali, quando um camarada passa, a eternidade começa. A morte, na verdade, é a passagem da vida material para a vida espiritual e eterna. Ao pó, volte à terra, de onde veio. O espírito volte a Deus que lhe deu. Alma e espírito, como essência de Deus no homem, volta ao seu destino apropriado e o corpo ao seu lugar de origem. Mas, opa, então tá show, todo mundo vai. Não. A Bíblia diz que existe 2 caminhos. 2 caminhos. Provérbios 15, 24 fala, o caminho da vida conduz para cima de quem é sensato. Mas quem não é, desce para a sepultura. São caminhos opostos. E no texto que nós lemos hoje, fala exatamente sobre isso. Jesus relata um fato que ocorre de 2 homens. De 2 homens. Só que esses 2 homens tinham uma diferença, né? Um deles era uma pessoa que tinha lá algumas facilidades na vida, tá? Algumas facilidades na vida. Então, era muito fácil o cara chegar aonde deveria chegar. Ele era rico, tinha grana, e eu até li hoje o Bob Marley, que eu acho que quase ninguém conheceu, nem eu conheci, mas eu li a história dele, né? Bob Marley, ele morreu de uma infecção, ele bateu o pé, a unha, ela infeccionou, dali virou uma doença e ele morreu. Olha só, Bob Marley, pode ler. E ele então, tinha muita grana, ele falou, dinheiro nenhum compra a vida. Já nos seus últimos momentos de vida. Dinheiro nenhum. Bob Marley disse isto. Por quê? Porque não compra mesmo. O texto diz que havia um certo homem rico, se vestia com as melhores roupas, e também tinha um mendigo, coberto de chagas, que jazia à porta dele. E desejava se alimentar das migalhas que caía e coisa e tal. Aconteceu de morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, você interprete aqui como o céu. Morreu também o rico e foi sepultado, colocado numa sepultura. Naquela época ainda existia algo chamado Hades, e as pessoas que morriam sem conhecer a Deus ou que não tivessem tido uma experiência iam para o Hades. E um dia eu vou falar sobre isso, que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Estava no Hades. Mas o rico foi para o Hades, ou seja, inferno. E o pobre? E o miserável? Para o seio de Abraão. E é engraçado, quando a gente começa a ler esse texto, a Bíblia diz, aí nos prova que lá no céu nós vamos nos conhecer. Seria, irmão, um absurdo nós estarmos no céu e nós não nos conhecermos. Seria um absurdo. Mas a Bíblia diz que mesmo lá no Hades, no inferno, as pessoas vão se conhecer também. E a Bíblia diz que este camarada, ele estando lá em tormenta, ele levanta os olhos e ele olha Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, aquele mendigo que estava à porta dele, ele vê lá. E ele fica preocupado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para colocar na minha boca e refresque a minha língua. Eu estou atormentado nessa chama. Irmão, nós estamos tão acostumados a falar céu e inferno que a gente está se lixando. A gente não está nem aí. Não, céu e inferno. Irmãos, existe. E a Bíblia é clara quanto a isso. Esse texto nos deixa isso muito claro.
Nós temos uma eternidade para cuidar. Eu preciso cuidar da minha eternidade. Eu preciso cuidar do dom gratuito de Deus. Eu preciso cuidar do amor de Deus. Eu preciso corresponder ao amor de Deus. O amor só sobrevive quando ele é correspondido. Não adianta você amar e não ser correspondido. O amor precisa ser correspondido. E como é que eu faço? Eu amo, eu sou amado e preciso corresponder a esse amor. E como é que eu me correspondo ao amor de Deus? É eu servindo a Deus de verdade. Muito bem. Agora, quando Jesus mostra para nós, nessa história, os dois mundos, a Bíblia diz que, no livro de Isaías, tem um texto muito legal que fala assim, 57, 1 e 2. O justo perece e ninguém ponderará sobre isso em seu coração, ninguém vai considerar. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Quando morre uma autoridade no nosso país, irmão, para o país. Lembra da morte do Ayrton Senna? Lembra da morte do camarada que queria ser presidente? Qual é o nome dele? Tancredo Neves. Olha, o dia que morreu o Silvio Santos, o dia que morreu o Pelé vai ser a mesma coisa. Sabia disso? O Brasil vai parar. Eu acho que os dois, eu acho que o Roberto Carlos também para, né? Acho que é os três que param. Silvio Santos, Roberto Carlos e Pelé. O dia que morrer esses três camaradas, o Brasil para de novo. Mas por quê? Pô, são figuras, né? Pelé, o rei do futebol, Roberto Carlos, o rei da música. Eles eram, né? Mas ainda considera. Anda mandando o povo calar a boca, mas ainda é, né? E eu falei Roberto Carlos, Pelé, quem mais que eu falei? É o Silvio Santos. O Silvio Santos pensou o dia que o Silvio Santos morrer mesmo? O Brasil para, porque são autoridades. Mas o dia que morrer o Zezinho, teu vizinho, e aí? É o que está escrito aqui. Só que tem uma coisa, Silvio Santos, Pelé, Ayrton Senna, Tancredo Neves, todo mundo vai estar diante do Senhor. Não tem grana. Os faraós, eles fizeram aquelas pirâmides. E ali, eles tinham as tumbas deles, das famílias, com toda a riqueza, com tudo, porque eles achavam que um dia eles iriam ressuscitar e todo o seu tesouro estaria ali. Agora, mentira, coitado deles. O tesouro dos faraós hoje está aí nos museus. Eu nunca fui no Egito, talvez eu vá um dia. E dizem que lá no Egito existe um museu muito grande, muito bonito. E está tudo lá. Não está mais lá dentro das tumbas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo. E este juízo é que eu preciso cuidar. É a minha eternidade. É a minha promessa. É aquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu só vou para a eternidade quando eu entender que Jesus é o caminho. Agora olha só. Pastor, como é que eu faço? Para planejar e alcançar a minha eternidade. Como é que eu faço? João 3,16, que eu já citei, fala do amor de Deus, né? Aí, Jesus, no capítulo 10, versículo 10 de João, ele fala assim, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Jesus falando, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso alcançar a vida eterna. Você precisa alcançar a vida eterna. Como é que eu planejo isso? Como é que eu vou alcançar isso? João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem crê no Filho, eu preciso continuar crendo. Irmãos, eu preciso valorizar a minha comunhão. Eu preciso valorizar a minha aliança com Deus. E como é que eu vou valorizar? É eu de verdade crer que o Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Crer na vida eterna requer o quê? Não amar o mundo. O Elias falou aqui hoje, não é? Quem é o seu Deus? E ele disse, não tenha pressa para responder não.
Parece uma pergunta sem nexo. Meu Deus, será? Será? Nós falamos aqui na ceia sobre a mulher de Ló, não é? Que o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Que quando o anjo fala, todo mundo vai para as montanhas. Aí o Ló fala assim, não para as montanhas não, nós vamos para outro lugar. Vai para a montanha, o negócio vai pegar fogo aqui. Não vou. Porque a mulher estava ali com eles, não estavam querendo sair. O coração deles estavam ali. E a mulher virou o quê? Uma estátua de sal. Porque o coração dela estava ali. Então, crer na vida eterna é requerer. Eu não posso amar o mundo nem as suas concupiscências, irmão, moça, moço, se você está aqui, se você frequenta esta igreja, se você frequenta uma outra igreja, esquece o mundo e as suas concupiscências. A Bíblia diz que eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Nós somos peregrinos aqui, estamos por um tempo, nós não podemos colocar o coração aqui. Não, o meu, o seu, o nosso coração precisa estar no Senhor. O texto fala, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Pronto. E o próprio Jesus continua dizendo, quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para quê? Para a vida eterna. Você vai preservar a sua vida. Quando ele fala aqui de odiar o mundo, deixa eu te explicar isto. É você não se conformar com as barbaridades do mundo. É você não bater palma para tantas desgraças e coisas que nós estamos ouvindo e vendo. É você não se conformar. Eu falei esses dias que alguém disse para mim, pastor, não dá nem para pregar mais evangelho, porque vamos pregar evangelho, vou ser preso. Mas é para ser preso mesmo, irmão, vai ser preso. Véio. Qual é o problema? Vai ser preso. Preso por quê? Porque você falou a verdade. Porque você falou contra o pecado. Que você falou que no céu não entra pecado. E o que é o pecado? O que é pecado? Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Mas como é que eu vou saber? Lê Bíblia, como a pastora falou aqui hoje. Essa sobrinha dela, se tiver segundo grau completo, né, Elaine? Se tivesse, nem sei se tem. Mas a menina tem uma sabedoria que o próprio irmão dela falou assim, mas nós, como é que a Liliane, né? Lilian, espera desse jeito. Porque ele conhece ela, é tio dela. Sabe que ela se criou no morro? Uma vez nós fomos no morro, eu fiz uma loucura. Eu tinha acabado de comprar um carro zerinho. Um Vectra, novinho, azulzinho. Eu fui para o Rio e fui subir no morro. Já pensou? Mas com ela, com uma delas, né? Que é a mulher do pastor hoje, né? Aí ela foi no carro, sentou do meu lado, a pastora atrás com as crianças. Eu jamais faria isso hoje. E ela foi na frente. Aí, o carro zerão, irmão. Tinha comprado, tinha pego na quinta-feira e viajamos na sexta. E ela ia na frente, chegava lá, descia do carro, falava para os caras, pode abrir, sou eu. Opa, tudo bem. Os caras de fuzil, tudo subimos lá no morro. E eu falei assim, ô sobrinha, não vão roubar meu carro. Aqui? O senhor pode ficar tranquilo, que ninguém rouba nada, não. Elas foram criadas lá. Mas de uma sabedoria acima da média. Isso aqui, irmão, é a maior faculdade que nós temos. Tome posse. Você quer tomar posse da eternidade e vida eterna? Leia a Bíblia, coma a Bíblia, viva. Você vai descobrir as verdades de Deus. Aqui tem muita gente hoje dizendo, isso aqui não é pecado. Não, isso aqui não é pecado. Irmão, você está em dúvida? Leia a Bíblia. Ela vai te revelar, ela vai te mostrar. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando ao meu coração e ao seu coração. Quando você tiver dúvida, procure a Bíblia. Quando você tiver qualquer pensamento doido, vai ler a Bíblia. Deus vai falar com você. O próprio Jesus continua dizendo, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela vida que permanece. O que ele está falando? Vida eterna. O qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Não trabalha pela comida que estraga, mas por aquilo que permanece. O que permanece? Vida eterna. Irmãos, você precisa
acreditar nisso. Existe vida pós-morte, sim, e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas também existe vida após a morte, quando você não conhece, você vai para onde o rico foi. Deixa eu fechar dizendo para você. Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que conheço a ti. Ele falando com o Pai. Aqui é a oração de relatório de Jesus. Jesus está dando relatório para Deus. E ele fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Está vendo? Aqui é Jesus fazendo o seu último relatório para o papai. Papai, o negócio está acabando, está chegando a minha hora, mas deixa eu fazer um relatório aqui. E ele começa a falar, e logo no comecinho do capítulo 17 de João, ele fala: e a vida eterna é esta. Esta o quê? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Aqui está a vida eterna. Irmãos, morte não escolhe idade, nem cor, nem raça, nem condição financeira. A morte, ela chega a qualquer momento para qualquer pessoa. Tá bom? Para qualquer pessoa. Não tem essa de: eu estou muito novo, eu acho que não chegou minha hora. Quem sabe se chegou a minha hora, tu é Deus. Não tem esse papo de: não, estou muito novo. Você que pensa, dá um pulinho no cemitério aqui da cidade, possivelmente se olha, se tiver, dá uma olhadinha, vai ter algum moço lá, vai ter alguma mocinha nova lá, vai ter criança lá também. Mas vai ter pessoas também anciãs lá, porque a morte não escolhe, tá? Olha, fechando, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz ao quê? A vida eterna. Quando Jesus escreveu isso no capítulo 1, versículo 21, ele está deixando muito claro: só Jesus nos conduz à vida eterna. Ela existe, e como existe? Eu preciso me preparar, eu preciso me planejar, eu preciso alcançar a minha vida eterna. E eu vou alcançar a minha vida eterna se eu fizer exatamente o que Jesus disse. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jó, como o grupo cantou, não tinha a mesma experiência que nós tivemos, não. O livro de Jó, ele foi escrito bem no comecinho. Há quem diga que ele foi escrito depois de Gênesis, ali, depois de, talvez até antes do Êxodo, que foi escrito o livro de Jó. Jó não tinha graça de Deus. Jó não conhecia Jesus. Não. Mas Jó, ele sabia de uma coisa: eu preciso andar em retidão com o meu Deus. Eu preciso estar belezinha em minha família também. Os filhos iam para a festa, voltavam, ele fazia sacrifício. Mesmo que os filhos, numa tremenda, numa boa, sacrifício. Ele não queria, sabe por quê? Ele queria preservar o que ele tinha no coração, vida eterna com Deus. É por isso que lá no final do livro ele diz: antes te conhecia de ouvir falar, mas de agora, de contigo estar. Será que você pode falar como Jó? Antes eu conhecia a eternidade porque todo mundo falava, mas agora eu quero estar com o Senhor. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora, no nome de Jesus. Pai amado,